Vamos orar porque a gente tem, vamos começar, independente aí do pessoal ter entrado ou não, a gente tem um compromisso, né? Então a gente vai fazer aquilo que se propôs a fazer. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, Senhor. Deus, tu tens falado aos nossos corações, tu tens levantado, Senhor, intercessores e intercessoras, Senhor, para estarem juntos, Senhor, nesse período, Senhor, como atalaia, Senhor, falando e gemendo, Senhor, pela situação que temos vivido, pelas dificuldades que nós temos passado. Que tu estás no centro da tua vontade, que tu estejas, Senhor, à frente, que nós não possamos, Senhor, tomar nenhuma decisão de nós mesmos, mas que tudo aquilo que viermos a fazer esteja debaixo da tua vontade. Muito obrigada, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, aqui conosco, tendo a oportunidade, Senhor, de dividir mais um pouquinho da tua palavra, daquilo que tu tens colocado no nosso coração. Deus, move-se, Senhor. Espírito Santo, nós queremos te dar o primeiro lugar. Começa a mover-se, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Toma as nossas vidas nas tuas mãos e opera poderosamente, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Flávia, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Bispa Ieda, né? Algumas pessoas já me conhecem. E a gente está fazendo uma série de estudos sobre alguns assuntos que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje a gente não tem um tema. A gente teve um tema da semana, da última aula, do último encontro, do encontro anterior, mas eu não queria fechar com o tema, porque, assim, existem tantas situações que nós temos falado nesse período que nós estamos aqui em reclusão, vamos dizer assim. Alguns têm saído para trabalhar, ter outras atividades, mas é um período onde o nosso dia a dia ele foi completamente modificado. E eu não queria fechar com o tema, o assunto de hoje. Até porque, assim, eu hesitei um pouco em começar a abordar esse assunto. O primeiro tema da gente foi escondendo a poeira debaixo do tapete. O segundo tema da gente foi a mulher que casou com um homem errado. E o tema de hoje, ele não tem. Eu ainda não tenho um tema para ele. Mas eu queria que esse tema até esse nome desse encontro da gente nascesse até desse nosso próprio encontro aqui. Porque eu sei que Deus vai falar contigo da mesma maneira que Deus tem falado comigo. Irmãs, eu tenho ficado inconformada com algumas situações que a gente vai vendo. Às vezes é um comentário, às vezes é algo que você sabe que ouve com um amigo, ou alguma coisa que você vê na televisão, de como estão as mudanças que as gerações têm sofrido no decorrer dos anos. E a palavra do Senhor, ela é muito... Ela é atual. Ela não é ultrapassada. Eu sei que alguns, até professores meus também falam que a Bíblia, professor de faculdade de alguns, tem um tema dizendo que a Bíblia é ultrapassada. Mas a Bíblia ela é um tema atual, ela é um livro atual. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu coloquei aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 23. Vamos lá, porque eu até abri em 2 livros, né? No capítulo 23. Vamos ficar primeiro no capítulo 22, que eu acho que é melhor. No capítulo 22. Você também pode abrir lá no livro de 1 Reis. A gente vai ficar com esses 2, porque eles são muito parecidos. Muito parecidos. 1 Reis 11. Acho que 1 Reis vai até falar mais coisas, né? Primeira não, perdão, gente. 2 Reis 11. Hoje eu tô meio atrapalhada, né? 2 Reis 11, de 1 a 3. Diz assim. Fala sobre a história de Atalia ou Atália. A minha Bíblia é muito antiga, então ela vai ter algumas letrinhas diferentes. Diz assim. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. 2. Mas Josebate, eu até anotei aqui, na tua Bíblia ela pode estar escrito mais Jeoseba. Na minha Bíblia tem Josebate. É a mesma pessoa. Filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias,
e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. 3. E ele esteve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Irmãos, vamos parar por aqui. Deixa eu fazer um resuminho aqui. A gente viu que os reinos eles se dividiram. Então ficou Israel e ficou Judá. Sobre Israel reinou Acabe e Jezabel. Aí Acabe teve o profeta Elias, os profetas que perseguiram Elias, colocou fogo água no altar, e veio fogo, o Senhor veio no céu e lampeu. Isso aí é um reino. E o reino de Judá. O reino de Judá, quem estava reinando sobre o reino de Judá era Acasias. Acasias também veio a falecer. E ele tinha uma mãe. Irmãos, a gente passa por um período na história que fala de reis perversos. Reis que tinham colocavam vários balaíns, adoravam a vários deuses. Esses reis e rainhas, eles tinham uma sede de poder muito grande. Se você hoje for ver, não é nada diferente do que a gente vê. O desejo de poder, a sede de poder, você liga a televisão, você fica se olhando o que está acontecendo, a pessoa vai lá na frente, fala um monte de coisa, daqui a pouco tá a Polícia Federal lá na porta dela. Essas coisas que a gente tem visto no decorrer da nossa história. Não é nada diferente do que tinha aqui. Quando a gente vê aqui no capítulo 11, a gente vê que a Atalia descobre que o rei, seu filho, morre. E qual era o desejo dela? Eu vou reinar. Para ela reinar, ela tinha que destruir toda a descendência real. Lá no livro de Crônicas, no capítulo 23, vamos pro 22, 10, ela faz isso, ó. No 2 Crônicas 22, 10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Minha querida, eu quero te dizer que nenhuma criança sobreviveu. Ela desceu a espada a cada um dos seus netos. E aqui, no versículo 10, no capítulo 10, deixa eu ver se é aqui, ó. No capítulo 10 de 2 Reis, no versículo 1, não, no 2 Reis, não. Aqui está dizendo no capítulo 10 que Acasias tinha 70 filhos. Era muita criança. Ela foi e desceu todo mundo no fio da espada. Eu vou dizer pra você uma coisa. Se você for analisar bem, todas as vezes que Deus ele tem um plano, Satanás sempre tenta matar. Se você for ver a história de Moisés, Moisés estava escondido. E todas as vezes que Deus ele quer fazer o seu povo vencer, alguns momentos não é um momento de avançar, mas é um momento de recuar. É um momento onde você tem que se esconder. Como é que você vai se esconder? Porque se esconder muitas vezes é uma estratégia. Estratégia de que ao invés de você se amostrar, você precisa se esconder. Hoje a igreja do Senhor, ela está guardada, ela está escondida. Mas não é um momento de fracasso. Há alguns que estão aí, estão cultuando, o templo está aberto, tá? Em algumas outras coisas estão acontecendo, mas existe um momento em que você precisa avançar e existe um momento em que você precisa recuar. Hoje nós estamos vivendo um momento de recuo, mas não é por causa disso que nós, como igreja do Senhor, vamos ficar calados. Você pode buscar, você pode elevar sua voz ao céu, ninguém tem te impedido disso. Aliás, é nosso papel. Por que que isso está acontecendo? Se você for olhar para Moisés, ele foi, quando ele nasceu, ele foi escondido. Houve uma hora que não tinha mais como esconder o menino. Então a sua mãe o leva. Para quê? E o esconde. Ele tira ele de dentro de casa porque os soldados estavam entrando, invadindo, retirando, procurando as crianças para matar, e o esconde dentro de um cesto. E põe a sua filha para cuidar dele. E o esconde aonde? No rio. Quantos perigos o rio tinha? Quantos animais perigosos o rio tinha? Mas veja, Deus fala para que ele venha ser escondido num lugar de exposição. Não é muito controverso? É muito controverso. Mas Deus fala para que Moisés fique escondido dentro de um lugar de proteção, mas ele fica à vista
de todos. Porém, ele não corre perigo, porque a sua irmã o vê de longe, mas é claro que a menina só está acompanhando, ela não nada com ele. Ela só vai olhando aonde o cestinho vai. E até que Deus coloca o menino num lugar de proteção total, que é dentro do palácio de Faraó. Veja, Deus tirou o menino, que seria morto, colocou dentro, mandou a sua mãe colocar dentro de um cesto. Esse cesto vai para o rio. Todo mundo podia ter pego. O barco, quem estivesse passando para pescar pegava o cestinho. Um animal feroz poderia ter pego o cestinho. Todo mundo poderia ter pego aquele cestinho. Ninguém pegou o cestinho. O cestinho foi direto para a recâmara e chegou lá no palácio, aonde a filha do faraó o encontrou. Então, Moisés estava escondido, mas estava à vista de todos. E ali ele cresceu, foi tratado, aprendeu e veio a ser o libertador. E esse era o plano de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos o plano do Senhor. Quer ver um outro exemplo? Davi. Essa citação você pode encontrar de Êxodo, no início, no capítulo 2, de 2 até 5, quando fala que o menino vai entrando pelo que é colocado no cestinho, que ele foge, tudo isso. Você pode ler depois. Outra coisa, Davi. Davi, ele estava trabalhando lá no pasto. Quando o profeta chega, ele vai olhando e vai procurando. E o Senhor, ele dá um recado para o profeta. Ele fala assim, no livro de 1 Samuel 16:7. O Senhor fala para o profeta assim: não atenteis para a aparência. É uma dica boa que Deus vai dando. A gente às vezes vai muito pela aparência, vê só. Não atenteis para a aparência. Aí quando ele chega lá na casa e vê aqueles homens todos, vê o primeiro. Aí o profeta recebe o primeiro. Aí o primeiro é bonito, né? Um homem bonito. Havia uma questão de estereótipo. O que é o estereótipo? É a aparência. A gente não fugiu disso, você sabe muito bem que a primeira coisa que chama atenção em alguém é o porte físico, é a aparência que ele tem, se ele fala bem, se ele tem uma boa vista. Emprego, você só consegue se você tiver uma boa vista, né? Boa vista tá bem apessoado, senão as pessoas não dão muito crédito. A pessoa pode estar cheia de conhecimento, mas ela não tem uma boa aparência, ela não tem muito crédito. Então, quando chegou lá Davi, passaram-se todos os filhos e o Senhor tinha falado para o profeta: não atenteis para a aparência. E aí o profeta pergunta: e acabou? Não tem mais filho? Aí ele falou: não, tem um que está lá no pasto. Ele estava trabalhando aonde? Estava atrás da malhada, estava sujo, estava com cheiro de ovelha. Olha que delícia. Ele tinha cheiro de ovelha. Ele era um pastor. Ele estava trabalhando. Ele não estava à toa. Toda vez que Deus procura alguém, ele nunca procura alguém que está à toa. Ele procura pessoas ocupadas. Às vezes você vai dizer assim: ah, mas eu não tenho tempo. Eu falei: mas é você que Deus quer. Porque quando o Senhor ele tem um plano, ele quer alguém que esteja trabalhando. Então Davi foi retirado de trás das malhadas, foi retirado de trás das ovelhas. Era aquele que zelava, que falava, que deixava as outras ovelhas e buscava aquela que se perdeu. Esse era o papel do pastor. Esse é o papel do pastor. Era o papel que Davi fazia. Então foi assim que Deus o chamou. Então o que acontece? Quando você vê aqui no capítulo de 2 Reis, que a Thalia vê que seu filho, Acasias, ele morre. E ela tem a sede de reinar. Ela vê ali uma oportunidade. E diz assim: eu agora vou reinar. E nós estamos numa época muito difícil, onde a gente vê que o custe o que custar, eu vou chegar lá. E a gente sabe perfeitamente que o custe o que custar tem um custo muito, muito alto. E o custe que custar, ele tem custado muitas coisas. Algumas pessoas, elas estão em determinadas situações, até mesmo de embaraço. Por quê? Porque viram uma oportunidade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem todas as oportunidades que nos vêm, elas são oportunidades que surgiram na nossa vida por meio do Senhor. Existem muitas oportunidades que são verdadeiros laços para a nossa vida. A princípio, nos parecem muito boas. Mas acontece que essas são oportunidades que vão nos levar a um caminho muito difícil. Então, o que foi que a Thalia fez aqui? A Thalia pegou todas as crianças. Imagina, irmãos,
Qual é o tipo de relacionamento que aquela mulher tinha com seus próprios netos? Qual é o tipo de família que era aquela? Qual é o tipo de avó que poderia mandar matar os próprios netos porque ela queria estar assentada no trono? Mas foi isso que ela fez. Mas a Bíblia diz que Josebate, ou segundo a tua Bíblia, Joesseba, que era filha do rei Jorão, que ela era irmã de Acasias, né? Ela era irmã do rei que havia falecido. Era meia-irmã. Ela, dentre as crianças que estavam ali, seriam sacrificadas a mando de Atalia, ela furta. A Bíblia diz que ela furta, ela rouba. Ela rouba a Joás. Então a Bíblia diz assim, que ela toma Joás e o esconde na sua recâmara. Porque Joás era um bebê. A avó não poupou nem mesmo aos que não falavam. Ela mandou matar a todos. Porque aí ninguém reclamaria o trono. Ela estaria ali como a única herdeira legítima. Se não haviam descendentes, haveria de ter antecedentes, não é antecedentes? Antecedentes, né? Os descendentes falecidos, então quem reinaria é quem vinha antes. Então quem vinha antes era ela, porque o resto estava todo mundo morto. Então ela se assegurou de que ninguém iria vir reclamar o trono. Só que Josebate vai e tira Joás, que era um bebê, e o esconde. Só que, tal qual aconteceu com Moisés, ali não era o lugar de uma criança. Logo ela choraria, logo ela gritaria. Então ela pegou a ama do bebê e escondeu a ama e o bebê na casa do Senhor. E ali a criança ficou escondida por 6 anos. Irmãos, eu quero perguntar para você se você sabe qual é o tempo de maturação da tua vida em relação ao propósito que Deus tem te chamado. Você sabe? Eu não sei. Mas Deus tem um propósito conosco. Quando Deus fala conosco que não se deita vinho novo em odre velho, vinho novo só é deitado, só é depositado em odre novo. O que é isso? Um odre, ele é feito de pele de camelo. Quando o odre, ele vai se colocando o vinho dentro do odre, ele tem um determinado tamanho. Você sabe que o vinho, ele fermenta. Então, com isso, a pele do carneiro, ela vai esticando. Na mesma medida que o vinho que está colocado ali dentro, ele vai fermentando, vai inchando, vai levedando, assim vai acontecendo com o odre, que é feito de pele, ele vai inchando. Por isso que o vinho novo tem que ser colocado num odre novo. Porque se você colocar um vinho novo num odre velho, significa que aquele odre já chegou no máximo. Ele já esticou o máximo que ele poderia. Ele já suportou o máximo que ele poderia suportar. E se você colocar um vinho novo dentro de um odre velho, se ele esticar mais, ele arrebenta. E se perde todo o bom vinho. Isso significa, irmãos, que quando Deus trabalha na minha vida e trabalha na tua vida, significa que o que Ele tem para nós, na nossa vida, é que nós venhamos a receber e a maturar dentro de um determinado tempo. Mas o nosso recipiente, né, como nós somos um recipiente da presença de Deus, nós somos um recipiente da glória de Deus, nós somos comparados a um vaso nas mãos do oleiro, e o vaso, ele precisa ser tratado, o vaso, ele não pode chegar ali de qualquer maneira, o vaso, ele tem que ter várias características para poder ser usado. Um vaso nas mãos do oleiro, ele não pode ter imperfeições. O mais interessante que eu estava vendo um estudo, e estava se dizendo como é que o vaso ele é feito. Primeiro, não é qualquer argila. A argila, ela tem que ser separada. A argila, ela começa conforme vai sendo manuseada com as mãos e a água. Ali vai surgindo fiapo, galho, pedrinha. Isso são as imperfeições do material. Todas essas imperfeições, elas são retiradas quando o oleiro começa a preparar a massa para então fazer o barro. Veja que não é pegar uma massa e fazer um vaso. É pegar uma massa, amassar, colocar água e assim Deus vai fazendo conosco. Todas as vezes, durante toda a nossa vida, o oleiro vai trabalhando conosco. Nós, às vezes, ficamos impacientes. Queremos logo ficar prontos, queremos logo ir para o forno, queremos logo chegar lá e sermos usados por Deus com perfeição, mas às vezes o barro que somos nós ainda precisa ser
limpo, porque ainda tem um fiozinho, um gravetinho, e assim Deus vai mexendo. E quanto mais o oleiro vai mexendo no barro, mais limpo, mais sujeira vai saindo da massa. E aí ele começa então a moldar. E mesmo conforme ele vai moldando, ele vai encontrando e ele vai tocando. Irmãos, isso significa que Deus tem cuidado com a nossa vida. O cuidado do Senhor, ele é muito grande. Nós somos cuidados pelo Senhor, pelas suas próprias mãos. Há uma grande preocupação do Senhor em como nós vamos estar. Se você acordou bem, se você não acordou bem. Se o seu dia foi um dia onde você teve que resistir a algumas investidas do inimigo. Aonde você teve problemas de saúde ou não. Aonde você tinha que tomar decisões difíceis no seu trabalho. Todas essas preocupações são preocupações que o oleiro tem conosco. Essas preocupações, elas não passam como se Deus não estivesse ligando. Mas a minha necessidade e a tua necessidade, por menor que ela seja, diante de Deus, elas são motivo de preocupação. Às vezes a gente pensa que não é não. Às vezes a gente pensa assim, Deus está lá no céu, está muito longe, não liga para mim. Eu vou dizer para você que isso não é verdade. Porque Deus, ele liga. Ele liga, ele se preocupa. Deus levanta pessoas. Veja que Deus não se preocupa apenas com aqueles que o servem. A preocupação de Deus em relação ao bem-estar do homem, e ele é tão verídico, que quando você vê que Jesus ele vai ao poço, olha que lindo. Quando Jesus ele vai ao poço e ele vê aquela mulher samaritana, judeus e samaritanos não se falavam. E eles, por que ele estava ali? Porque ele estava com sede, né? Não. Ele estava ali porque ele tinha algo para fazer com aquela mulher. Ele queria falar com ela. Mas justamente uma mulher samaritana, onde judeus e samaritanos não se falavam, e veja, ela também não se importou. Porque ela poderia ter respondido mal ao Senhor Jesus e ter dito assim, eu não vou falar contigo, se você quiser, tem um balde aí, vai ali e pega a sua água. Mas ela não fez isso não. Quando ele pede água para beber, ela vai e o serve. Irmãos, às vezes, num momento de muita dificuldade na nossa vida, uma das maiores dificuldades que nós temos é de servir. Quando você está de cabeça quente, quando você está aborrecido, às vezes você fala assim, hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu não quero falar com ninguém. E às vezes Deus nos leva a uma situação onde é necessário que você fale, que você trate, principalmente se você está numa lida diária de atendimento. Falar com a pessoa, ter que ser educada quando você não está com vontade de falar com ninguém. E você precisa sorrir quando o seu emprego lhe pede, você vai fazer. Quanto mais na casa do Senhor. E naquele caso da mulher, ela estava bem ali porque ela estava pensativa na sua situação. Qual era a situação dela? Ela não tinha marido. E o homem que ela estava, nem dela era. Ela não poderia dizer é o meu marido. E uma mulher não era contada. Uma mulher que não tinha marido, ela no mínimo deveria ter filhos. Porque se porventura o seu marido viesse a faltar, os seus filhos a sustentariam. O seu filho seria o seu arrimo, o seu filho seria o seu protetor, principalmente um filho homem. Havia uma preocupação de que as mulheres tivessem filhos homens, para que além de perpetuar o nome da família, esse filho pudesse cuidar da sua própria mãe. E aquela mulher estava ali fazendo um trabalho. Ela foi no pior horário. Ela foi com o sol a pino. Porque nenhuma mulher falava com ela. Todos a conheciam. Todos sabiam da sua má fama. O único que falou com ela foi aquele que não deveria. Aquele que não deveria falar com ela foi aquele que falou com ela. Porque ele se preocupava com ela. E alguém poderia dizer, Deus só se preocupa com os seus. Isso não é verdade. Ela não servia o Senhor. Ela não o conhecia. Mas ela ali, além de ter dado aquela água, ela recebeu uma água que ela veio a beber e jamais voltou a ter sede. Hoje nós temos essa água. Se nós bebermos, jamais teremos sede.
Quando nós bebemos do Senhor, da sua presença, daquilo que Ele tem para nós, que nós entendemos da necessidade que Ele tem, da aproximação conosco, nós vamos conseguir compreender qual é o plano de Deus para nós. Claro que você às vezes não vai entender a princípio, e você só vai fazer por obediência. Mas se você fizer isso por obediência, você vai entender que Ele te ama e que Ele está tratando contigo e comigo. Porque se Ele é Senhor, Ele é o olheiro e eu sou o vaso. Se Ele se preocupou com a mulher samaritana, queria dizer a ela que a conhecia, mas não foi ali para envergonhá-la. Mas foi ali para dizer a ela que se ela conhecesse aquele que estava falando com ela, e que se ela bebesse daquela água, ela seria uma outra pessoa, e que não havia um lugar de adoração, mas sim, aquele homem era um homem que estava ali para ser adorado. E que hoje nós possamos adorar esse homem na nossa vida. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o projeto que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é um projeto que tem um tempo de maturação. Hoje a igreja está vivendo esse projeto de maturação. Nós não temos ideia do que é que Deus vai fazer com a igreja depois que passar esse período. Mas eu tenho certeza que será algo excelente. E hoje você está se preparando no Senhor para viver essa excelência, esse tempo de qualidade na presença do Senhor, esse tempo que Deus tem movido homens e mulheres, levantado homens e mulheres para quê? Para que a vontade do Senhor venha a ser feita. Porque nós temos vivido, se você tem acompanhado aí o jornal, e se você começar a perceber o mover espiritual que tem acontecido, eu li um noticiário que a ONU sugeriu para que o líder da França, a ONU sugeriu, a Organização das Nações Unidas, que esse líder da França, ele viesse a ser o homem a estar à frente do governo do mundo. Você crente já ouviu essa história? Nós estamos falando do fim. Já foi sugerido. Se você não se lembra, dá uma lida. Vamos ver aí, olha o que o anticristo está aparecendo. As mudanças na economia, as mudanças na política. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Talvez a gente veja ou não sei, a igreja subir, mas está mais próximo do que estava ontem. Então você como igreja, você precisa se preparar. Você precisa estar atento para aquilo que está acontecendo ao teu redor. O poder, ele corrompe. Homens que são homens dignos, mulheres dignas, eles acabam se envolvendo e são engolidos pela corrupção. Não é porque eles querem, não, mas essa teia, ela vai sendo feita, a aranha, ela vai enrolando a sua vítima sem que ela perceba. Aqui você está vendo que a Thalia, por causa do desejo do poder, ela foi capaz de descer a espada em todos os seus descendentes, a família real toda, todos os seus netos. Só um escapou. E durante 6 anos ele ficou maturando dentro da casa do Senhor. Hoje você está maturando, eu estou maturando. Dentro da casa do Senhor, dentro de casa, dentro da minha casa, dentro da sua casa, mas nós estamos aos pés da cruz, aos pés do Senhor, nós estamos maturando. Maturando porque Deus tem feito grandes coisas. O teu dom, a tua vocação, a tua habilidade, a tua intercessão, ela tem sido maturada. E Deus tem falado conosco. E veja, como é que uma criança dentro de um templo, dentro de um santuário, durante 6 anos, ficou escondida. E ninguém sabia. Ele era um bebê. Ele era um bebê. Ele tinha aproximadamente um pouco mais de 1 ano. Como é que você pega um bebezinho de 1 ano de idade, não deixa ele chorar, não deixa ele gritar, não deixa ele sentir fome, sede, ele quer correr, ele quer falar alto. Esse menino, ele ficou dentro da casa do Senhor escondido durante 6 anos, porque a mínima suspeita, a Thalia mandaria matá-lo, porque ele era o único descendente direto do rei, que morreu, e seria morto pela própria avó. Então a palavra do Senhor vem falar conosco que depois desse tempo de maturação, houve então um tempo onde ele já tinha condições de sair. Já estaria fazendo 7 anos. E depois que ele faz 7 anos, vamos acompanhar na palavra do Senhor. No capítulo 2 Reis, no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 4, diz que no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães da guarda. Então se chamou
todos aqueles que serviam, que estavam indignados, porque haviam balaíns, sacrifícios, o povo estava distante da face do Senhor. Aquele reinado de Atalia era um reinado de trevas. Era um reinado longe da vontade de Deus, que não agradava ao Senhor. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo um reinado difícil, mas existe para nós uma esperança, porque Deus está maturando algo de bom para nós. Deus está preparando algo de excelência para a nossa vida. Deus está novo para você. Aconteceu. Perdi o meu emprego, eu não sei como é que está acontecendo na minha vida, a minha situação está difícil, mas eu vou falar para você que conhece o Senhor, que você precisa voltar para os braços do Pai. Nós precisamos fazer a nossa aliança com o Senhor. A nossa aliança ela tem que ser diária. Nós precisamos estar conectados à vontade de Deus. Mesmo que esteja, irmãos, dentro desse período tão complexo. Eu tenho certeza, irmãos, eu vou falar mesmo para você. Nós tínhamos outros planos, todos nós, para esse ano. Nós estávamos pensando, quanta gente está reclamando, eu tô cansado de ficar em casa, você tá cansado de ficar em casa? Então tire proveito do período que você está em casa, busca a face do Senhor, aprenda, cuide dos filhos, chame, converse, oriente, porque, irmãos, às vezes a gente está trabalhando na obra do Senhor e a gente vai para cá, e a gente vai para lá, e a gente corre para aqui, e a gente corre para lá. E eu ouvi, irmãos, um testemunho de uma irmã e aquilo me deixou muito preocupada. A irmã estava, no testemunho dela, ela disse que ela era uma cantora e ela estava saindo fazendo a obra do Senhor. E ela saía, vinha, viajava, voltava. E a sua filha estava dentro de casa, guardada. A gente às vezes fica assim, não, meu filho está em casa, está guardado. Mas essa semana mesmo, quantas coisas aconteceram dos filhos que estavam dentro de casa guardados? 2 aí essa semana, veio uma bala perdida e levou. Então a nossa preocupação hoje não é o filho estar na rua, porque às vezes ele está dentro de casa. Mas eu digo, mas você vai falar assim para mim, mas eu também estou dentro de casa. Mas às vezes a gente está dentro de casa e a gente não está vendo. Então a irmã falou que ela estava viajando e foi uma missionária na casa dela e orou. E ela estava fazendo uma obra na casa dela. Quando ela estava fazendo essa obra na casa dela, a missionária virou para ele e falou assim, depois da oração, olha, Deus manda eu te dizer que você quebra esse quarto aqui. Aí tinha um quarto, que era o quarto da filha dela. Falou para ela, quebra esse quarto aqui. Aí o marido dela, poxa, mas vai quebrar o quarto? A irmã falou assim, olha, eu senti... E se Deus mandou eu quebrar o quarto, eu vou quebrar. Eu falei, mas a obra não era essa, a obra aqui é na sala. Mas a irmã, o marido falando para ela, a obra é na sala. Todo mundo acha que a gente tem dinheiro só porque tu canta. Ela, não quero saber. Se Deus mandou eu quebrar, eu não tenho motivo para quebrar. Mas ele mandou quebrar, eu vou quebrar. E aí, quebraram o quarto. Aí a menina ficou, mãe, onde é que eu vou dormir? Dorme lá no meu quarto, fica um pouco aqui, a gente faz um quarto novo. Não sei porquê, mas eu vou fazer um quarto novo porque Deus mandou quebrar e eu vou quebrar. Aí a irmã falou que nos finais de semana ela sempre viajava, mas a menina ficava em casa. Mas veja que a menina, quando você tem filhos, eu tenho filhos, irmãos. Eu tenho 3 filhos adolescentes. Uma bênção, glória a Deus. Aquela coisa maravilhosa, né? Volta meio, só uma riscada aqui, uma bênção. E a moça estava na faculdade, mas ficava muito no quarto. E a menina ficou meio chateada. Então a menina, a irmã foi fazer cantar num determinado lugar, pegou um avião, aí pega carro. E quando chegou nesse lugar, a irmã disse que começou a cantar. Da hora lá, o marido dela estava com ela, ele é pastor. E aí ela disse que começou a vir pessoas à frente. E uma das pessoas, ela foi orar pela pessoa. Quando ela começou a orar pela pessoa, o espírito maligno se manifestou na vida da pessoa. E a irmã expulsava e o maligno falava que não ia embora. E aí ela olha para o marido, assim, ela conta, e o marido não vai ajudar ela. Ninguém, ela disse, irmãos, ninguém foi me ajudar, ela falou. E eu fiquei ali, ela contando, tempão.
E já tinha se passado horas. E nada do demônio embora. Então eu já estava sem graça. E não sabia mais o que fazer. Eu expulsava, ele não ia. Eu falava, ele não ia. Aí eu cansei, irmãos. Ela contando. Aí ela disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu vim fazer aqui. Porque ela disse, eu vim aqui foi para adorar. Então eu vou adorar. Então ela disse que pegou e começou a louvar. Quando ela começou a louvar, aí o bicho começou a gritar e ela repreendia e louvava mais alto. Ela falou, irmãos, eu saí de lá cansada e rouca. E pegou o avião, acabou o culto, a pessoa foi liberta. Ela pegou o avião na mesma noite e voltou para casa. E durante a oração, que ela estava sendo liberta, o demônio gritou para ela assim, olha, eu te odeio, porque você destruiu a minha casa. Ela não entendeu muito bem, deixou para lá e foi para casa dela. Pegou o avião, voltou para casa. Quando chegou na casa dela, já era de manhã. Aí ela, cansada, falou, eu vou tomar um café, porque eu tô muito cansada, minha garganta tá doendo, ela disse. E aí ela falou que quando ela chegou na cozinha, foi falar com a filha, cabeça baixa. Aí ela falou uma palavra pra menina, a menina virou pra ela e falou assim, eu te odeio, porque você destruiu a minha casa. Aí ela, o quê? De novo? A mesma coisa? Aí a menina ficou endemoniada e caiu na cozinha. Aí ela chamou o marido e começaram a orar, e aí o demônio falou que ela odiava a cantora e que ela tinha quebrado a casa dela. E ela não entendeu nada. Falou, caramba, aconteceu a mesma coisa lá na igreja, lá no outro estado, e agora tá acontecendo isso aqui na minha casa. Quando a moça, aí oraram pela moça, a moça foi liberta. E quando a moça foi liberta, a moça confessou pra mãe que ela era dependente química. Que ela ficava dentro do quarto, fumando. E a mãe não sabia. A mãe pensava que ela estava dentro de casa, guardada. A mãe achava que ela estava dentro de casa e que ela, como mãe, ela confiava na filha e sabia que tudo estava acontecendo ali. E aí, ela contando isso, eu fiquei muito entristecida. Porque ela disse, olha, hoje, irmãos, eu mal vejo a minha filha, porque hoje ela está numa clínica para se desintoxicar. E aí eu fiquei pensando, irmãos, o quanto dessa situação nas nossas vidas. Quantas coisas que acontecem dentro da nossa casa que a gente mesmo não vê. Quantas situações que a gente não percebe porque a gente às vezes está trabalhando na obra. Você não tá fazendo nada de errado, não. Você está trabalhando na obra. Mas muitas vezes nós estamos negligenciando o nosso papel. Papel de pais. Papéis de esposas. Papéis de maridos que não cuidam do lar. De esposas que não cuidam dos filhos. Que não cuidam dos maridos. Que não cuidam da própria casa. Nós negligenciamos a nossa vida, não é porque nós queremos, é que às vezes nós nos envolvemos com os negócios dessa vida, mas nós nos esquecemos dos motivos pelos quais nós estamos ali, dentro do nosso lar. E aí Deus está trazendo a gente para dentro de casa, irmãos, para que nós possamos corrigir as nossas falhas. Deus está falando conosco para que nós venhamos a corrigir as nossas falhas. Não é para que a gente venha brigar, não é para que a gente venha discutir, não é para que se entre em contenda em partidarismos, né? Não, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de ciclano. Não. Conserte a sua casa que é o seu coração, que é o lugar onde você apresenta o seu culto a Deus. Conserte a sua casa, o seu próprio lar. Peça a Deus para que venha mostrar a você que é líder do seu lar. Aquilo que é preciso consertar, reparar. Nós estamos vivendo um período de reparação, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós nos preocupamos muito, irmãos, às vezes em atender. Nós vivemos com a nossa vida sempre com a nossa agenda atribulada. Eu tenho segunda, eu tenho terça, eu tenho quarta, eu tenho quinta, eu tenho sexta, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes, nós apresentamos um culto a Deus que não é o melhor que nós poderíamos fazer. Muitas vezes nós apresentamos a Deus aquele culto que dá, porque são tantos os afazeres que nós chegamos à exaustão, mas nunca à perfeição. E às vezes a gente coloca
alguma coisa que a gente tem que resolver entre casais, entre o cônjuge, porque não dá tempo. Então, se não dá tempo, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para depois. E aquilo vai crescendo, uma coisa que é mínima, vai tomando uma proporção gigantesca. Então, tal qual nós estamos falando aqui, que essa situação é uma situação onde Deus está nos maturando, está trazendo para nós aquilo que nós podemos identificar na nossa vida, aquilo que nós devemos, como servos do Senhor, mudar, para que Ele, como Deus, venha a ser glorificado através do nosso viver. Nós assim devemos fazer. Porque o que nós somos, servos de Deus Altíssimo? E o que nós temos que ter? Um bom testemunho. Irmãos, bons testemunhos não são feitos com divórcios. Porque eu não quero mais falar com ele, porque eu não quero mais falar com ela. E, meus irmãos, quantos casamentos desfeitos por falta de comunicação. Há um ruído na comunicação. A gente fala de ruído na comunicação porque são interferências que acontecem no decorrer da vida. Às vezes é porque há um pouco tempo de convivência, às vezes porque há muito tempo de convivência, mas sempre é um motivo. É um grande motivo de convivência. E às vezes, irmãos, a gente não fala dessas coisas. Geralmente dentro da igreja ninguém quer se comprometer. Ninguém quer se comprometer porque é um tema difícil. É um tema complicado. A gente estava falando aqui dos jovens, né? Eu cheguei a falar aqui num outro dia, que nem me lembro quando foi essa semana, que a gente estava falando que o mundo agora coloca certas situações e nós temos uma tendência muito grande a ter uma absorção daquilo que é jogado no comercial mesmo, porque o comercial passa toda hora. As crianças, quando os meninos eram pequenos, eu detestava o sábado de manhã, porque era o dia que todo mundo estava em casa, ninguém estava na escola, eu não estava trabalhando e eles queriam ver desenho. Mas desenho mesmo só passava um tiquinho. Mas propaganda de boneca e de carrinho, nossa. Eles começavam assim, mãe, aquela boneca. Aí passava aquele comercial, às vezes no mesmo período de intervalo entre uma programação e outra, era 5 vezes, aí ficava, eu quero aquele, eu quero aquela, eu quero aquele, eu quero aquela. E a gente vai vendo essas coisas. A gente vai absorvendo e acaba se convencendo de que aquilo é verdade. Ou então a gente tem grande dificuldade em dizer para os nossos filhos que aquilo que está passando na TV não é verdade. Como é normal, irmãos, agora nos comerciais, né? A gente vê, tudo é muito normal. Situações que no passado, às vezes eu fico pensando, meu avô, que não usava um guarda-chuva, falei, meu Deus do céu, se o meu avô estivesse andando pela rua, tinha tido um troço. Porque é uma geração que jamais se adaptaria a essas situações que nós temos vivenciado. E como é difícil hoje a gente se posicionar e até falar para os nossos filhos, olha, a Bíblia, ela condena. Mas eu vou dizer uma coisa para você. No estudo a gente já descobriu diversas Bíblias aqui, que a gente tem algumas Bíblias. E alguns versículos já foram retirados. Você precisa ter cuidado. Tem versículo que tem Bíblia que tem versículo nosso aqui que tem Bíblia que não tem. E você vê que aos poucos alguns vão desaparecer. Alguns versículos da Bíblia não vão mais fazer sentido. E você não vai poder mais citar a Bíblia como referência se a tua Bíblia for nova. Só se a tua Bíblia for muito antiga. Que ali ninguém vai ter tirado. Então há uma preocupação. Há uma preocupação grande de Deus em relação à nossa vida e aos nossos filhos. Porque a igreja ela é feita de famílias. A igreja ela é feita de famílias. E o reino de Deus, ele é tomado à força. E nós não podemos simplesmente nos abater ou achar que todas essas coisas são coisas normais. Porque a mesma coisa que aconteceu no passado, aonde por causa da sede de poder a Thalia mandou matar seus descendentes, hoje você vê, por causa da sede de poder, quantas tragédias têm acontecido. Quantas tragédias têm acontecido. É o prenúncio de muitas situações. Então a gente... Depois, lá no versículo 4, quando são chamados todos os guardas, e eles pegam assim, agora nós vamos colocar. A Thalia, ela fica desconfiada em ver aquela movimentação. E aí ela fica de longe vendo. E ela vê o que está acontecendo ali. E é um plano que quando o menino
ele completasse 7 anos, veja, 7 é o ano do Senhor. No 7º ano, ele sairia e seria coroado rei. E aí toda aquela situação que a Thalia, ela forjou de que ela era a única herdeira, ela teria que ser cessada. Então o que a gente vê ali é uma mudança de história, uma mudança política e econômica. Todas as mudanças que acontecem, elas são mudanças políticas e econômicas. Um rei cai, é uma mudança política. Um rei se levanta, é uma mudança política. Nós estamos num período de mudanças políticas e é por isso que você precisa orar. Nós precisamos orar, porque o Senhor, ele tem preocupação com a nossa terra. O Senhor tem preocupação com o povo, não somente nosso, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele vê, e o Espírito Santo, ele vem soprando pelos 4 cantos da terra. Norte, sul, leste, oeste. Os 4 cantos. E mais uma vez o Senhor, ele tem preocupação. Então o Senhor, ele queria acabar com aquele reino de trevas que havia, aonde seu nome não era glorificado, aonde havia sacrifícios que não agradavam, aonde a glória não era dada ao seu nome, aonde havia uma rainha que chegou com as mãos ensanguentadas. Então era importante que o Senhor acabasse com aquela situação. Então veja só, no capítulo ainda 11, lá no versículo 8, há uma preocupação em poupar a vida do menino. Então diz assim: e rodeareis o rei. O menino ainda não era rei, mas eles estavam aguardando que ele viesse a ser coroado. Rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre fileiras o matarão, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar, ou seja, os centuriões ficariam ao redor. Você já viu aqueles filmes legais, né? Pessoal com escudo, com espada, o menino no meio. E aí eles iriam levá-lo a ser coroado, porque ele não podia morrer. Tal qual Moisés não podia morrer. E ele foi poupado para que o povo, ele viesse a ter um libertador. Deus poupou a vida de Moisés ali naquele rio. Deus estava poupando porque havia necessidade de libertação. Então, quando Deus, ele tem necessidade de libertação, ele às vezes guarda, ele esconde. E veja que ele ficou escondido para que no momento certo ele viesse a sair e o plano do Senhor viesse a acontecer. Então, continua ali no versículo 9. No versículo 10, e o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. Ou seja, havia ali uma preocupação. O rei Davi ainda é muito citado. O rei Davi, ele ainda é um homem amado em Israel, porque ele libertou. Ele trouxe a libertação para o povo do Senhor. Então você vê, e os guardas se puseram na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo. 12. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu o testemunho e lhe fizeram rei e o ungiram e bateram as mãos e disseram: viva o rei. Ali ele foi ungido. Irmãos, quando Deus, ele te levanta, ele te unge. Às vezes você não entende, mas por que as pessoas me perseguem, as pessoas fazem isso, as pessoas fazem aquilo? Quando Deus tem um propósito na tua vida, ele te separa, ele te unge. Quando, na verdade, o óleo ele chega a descer sobre a tua cabeça, é porque o Senhor já te separou. Ó. O problema, irmãos, é que muitos procuram a unção para que seja vista diante dos olhos do homem. E eu quero te dizer uma coisa, você que tem assim, que você busca o pastorado, você busca ser mestre, o que você buscar em Deus, boa coisa você busca. Mas eu quero te dizer que há um peso. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Há um peso. E muitas pessoas hoje em dia, elas não querem viver o peso. Muitas pessoas querem viver a evidência. E eu quero te dizer que estar aqui em evidência foi o que a Thalia quis. Mas veja que foi por um período bem pequeno. Porque a pessoa, quando ela às vezes está em evidência, ela está lá no alto, ela é vista. Acontece. Mas eu te digo que é um período pequeno, porque quando a pessoa se levanta antes do tempo, ou quando ela é levantada fora da vontade do Senhor, meu irmão, é só problema.
É só problema. Então é importante que você saiba que a unção que desce na tua cabeça, ela vai trazer simplesmente para você responsabilidade. E você tem que dar conta dessa responsabilidade. Muitas pessoas, elas têm a unção, mas elas não querem a responsabilidade. A responsabilidade é responder diante do Senhor. Porque você não tem que responder somente apenas na frente de homens. As pessoas às vezes falam assim, não, eu quero ter a unção porque boa coisa é. Boa coisa é você estar aos pés do Senhor. Boa coisa é você estar pedindo a Deus a direção. Boa coisa é você estar na vontade do Senhor. Porque de evidência, misericórdia, não existe nenhuma evidência. A quem muito é dado, muito é cobrado. E é importante que você esteja dentro da vontade do Senhor, no lugar onde você deseja estar, servi-lo. E aquilo que você faz da melhor maneira possível. Tenha que ser feito da melhor parte, do teu melhor eu. Aquilo que você tiver que entregar, seja feito com todas as tuas forças. Porque aqui na palavra do Senhor diz assim, que Atalia ouviu a voz dos guardas e do povo. E entrou ao povo na casa do Senhor, porque o povo, quando soube que havia um rei, o povo invadiu a casa do Senhor. O povo foi glorificar o Senhor, acabou esse período de trevas e ela não gostou. Ela queria saber quem é esse que está se dizendo rei. Olha, que ela já era idosa. Ela não era nova. Ela já era idosa. E aí ela procurou saber que negócio era aquele. E aí diz assim, 14. E ela entrou no meio do povo para saber o que estava acontecendo. Versículo 14. E olhou e eis que o rei, um menino de 20 anos, estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou, traição, traição. Ela sentiu traída, mas ela primeiro fez o mal. Ela fez o mal. E a traição não foi do povo, a traição foi dela. E aí ela viu que não teria mais saída. Então ela tem ainda mais uma tentativa de recurso. E aí, versículo 16, versículo 15, parte B. Tirai-a para fora das fileiras, e a quem seguir, matai-o. A espada, se alguém tentar livrar ela, mata todo mundo. Porque o sacerdote disse, não a matem na casa do Senhor. Então, para ela, o que seguiria seria o quê? A justiça, e a justiça é a morte. Porque ela matou a todos. Então não teria outro tipo de penalidade além da morte para ela. E lançaram-lhe as mãos a ela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então, depois que essa mulher maligna saiu, houve um concerto da parte do Senhor. O povo se consertou diante do Senhor. Conserto. É necessário hoje que haja entre nós um conserto. Entre nós e o Senhor, entre nós e a nossa casa, entre nós e os nossos filhos, entre nós, entre um cônjuge e o outro, entre os pais e os filhos. Para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quando eu era adolescente, eu ouvia muito que a gente tinha um temor muito grande. Ninguém chegava na casa do Senhor ou subia no púlpito se você tivesse algo contra o seu irmão. Isso eu ouvia muito na igreja. E a gente tinha aquela grande preocupação em saber, meu Deus, magoei alguém para subir aqui? Porque a presença do Senhor, ela era tão notória, o mover da presença de Deus era tão maravilhoso. O temor de desagradar ao Senhor e saber que a gente estava fazendo alguma coisa. Ou que por nossa causa, pela nossa vida, porque a gente não havia se consertado, Deus não operaria naquela noite. E havia sempre aquela preocupação em se humilhar diante da presença do Senhor. E ali a gente chorava e pedia, Senhor, que nessa noite haja salvação de vidas, que nessa noite a sua presença esteja conosco, que nessa noite o Senhor cure, que o Senhor se mova, que o Senhor faça grandes coisas. Nós nos preocupávamos com isso. Havia uma preocupação em nós em não trazer para Deus qualquer tipo de adoração ou qualquer tipo de culto. Nós virávamos à noite se necessário fosse, porque havia uma preocupação em entregar a Deus o melhor e não o tempo que sobrasse.
Hoje nós estamos aqui, amados, nesse período, porque Deus está falando conosco que o melhor que nós estamos dando para Deus ainda não é o que nós podemos dar. Não é o muito esforço dos braços, mas é a verdade. Às vezes nós precisamos falar alguns nãos. Fazer isso. Agora eu preciso fazer aquilo. Agora eu preciso fazer aquilo outro. A gente está sempre dando um jeito. A gente vira multi, né? Mas nós somos um só. A gente faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Acaba não fazendo quase nada bem. A gente faz tudo meio capenga. E aqui a palavra do Senhor diz que Joiada fez um concerto. E hoje Deus fala para mim e para você que nós precisamos fazer um concerto. Entre nós, a nossa casa, entre nós e Deus, entre nós e o nosso ministério. Porque muitas vezes nosso ministério ele está ou em primeiro plano, mais do que deveria ficar entre a nossa família, ou a nossa família, ela nunca é lembrada, e nós temos que dar conta a Deus dos nossos filhos, da nossa casa, dos nossos descendentes. Precisamos colocar tudo aos pés do altar. E hoje eu vou falar para você que no versículo 20 diz assim: e todo o povo da terra se alegrou, repousou, depois que mataram Atalia, a espada junto à casa do rei. E Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Então, irmãos, houve um concerto, e depois que há o concerto, há o repouso da presença do Senhor sobre a nossa vida. Há o repouso da presença do Senhor sobre a nossa casa. Há a certeza de que o Senhor tem todas as coisas nas mãos. Irmãos, uma das coisas assim que eu mais amava, era quando a gente estava em algum tipo de reunião que sempre, sabe como é adolescente, né? Glória a Deus, aleluia. A gente reclamava, brigava, às vezes a gente estava entre igreja e a igreja brigava porque a gente estava num lugar, quando a gente saía em retiro de carnaval, porque não é o quarto que eu quero, porque não é assim que eu queria, porque era não sei o quê. E eu vou dizer uma coisa, o meu pastor era uma bênção, porque aturar o povo todo reclamando, Moisés foi 1000, e o meu pastor também era 1000. E ele juntava todo mundo e falava assim: vamos orar. E quando ele falava para nós assim: olha, vamos orar, e o povo do bico, né? Eu não vou. E a gente falava: vamos lá, o pastor tá pedindo. Não, porque fulano tá lá, deixa eu te ver lá. Mas a gente ia, irmãos. E quando ele começava a orar, e a gente começava a orar, a presença do Senhor, ela vinha. E a presença do Senhor, ela se movia. A gente dava liberdade para que o Espírito Santo se movesse. E a presença dar os nossos corações. E ela tinha liberdade, o Espírito Santo tinha liberdade de atuar. Hoje, irmãos, quando nós nos reunimos muitas vezes em igreja, é uma grande dificuldade. Porque algumas pessoas sentam como meros espectadores. Nós é que estamos indo à igreja para adorar. Mas muitas pessoas vão lá e estão aguardando o que tem no culto de hoje. Qual é o pregador que me agrada, se quem está no louvor é quem eu gosto, se a palavra é de erros de português ou não. Como é que é hoje? Irmãos, nós perdemos a essência do motivo pelo qual nós adoramos a Deus. Nós estamos ali para prestar o nosso culto. Eu estou indo lá para dizer: eu adoro o Senhor. Eu vim aqui para te adorar, independente de quem está lá. Eu cheguei primeiro. A gente brinca aqui muito na oração da sexta-feira da madrugada, que tem sempre uma irmã que chega primeiro. É Verinha. Verinha sempre chega primeiro. Esse final de semana ela não chegou primeiro. Teve outros irmãos que chegaram primeiro e a gente mexeu com ela e falou: Verinha, perdeu a vez. Perdeu o primeiro lugar no banco. Misericórdia. Mas Vera é uma das... Independente de quem esteja ali, ela já chegou. Independente de quem esteja lá, você chega. Você chega e faz o teu papel. Ele não está acoplado a quem está à frente. Ele não está acoplado a quem está cantando. O teu papel é adorador. Eu vim aqui para adorar. Eu vim aqui para entregar minha vida. Eu vim aqui para entregar as minhas petições, os meus agradecimentos. Eu vim aqui para estar nos teus pés, para ouvir a tua palavra e me encher, Senhor. Porque eu preciso de ti. Então, irmão, eu digo para você que hoje você está maturando. E a presença do Senhor na tua vida, ela vai te encher.
E a presença do Senhor na tua vida, ela vai fazer com que você seja diferente. A presença do Senhor na tua vida vai te dar estratégia. A presença do Senhor na tua vida, ela vai dar para você um novo viver. Porque quando você sair desse período que você está maturando, você tem que estar preparado para aquilo que Deus tem para contigo. Na tua vida pessoal, na tua vida profissional, no teu ministério, no teu chamado. Meu irmão, se você enterrou o teu chamado, olha o que Deus fala sobre a dracma perdida. Aquele que perdeu, procura. Então busca diligentemente até encontrar. Não deixa ela perder. Não perca aquilo que Deus te entregou nas mãos. Você corria tão bem, continue correndo. Nós estamos passando, nossa época está passando, né? A gente fica com dor aqui, fica com dor ali, mas você pode passar, porque as tuas mãos são hábeis. A tua habilidade ainda está aí. Você pode ensinar no ensino. Se apega ao Senhor. Coloca aquilo que você tem de melhor. Não guarda para você, mas multiplica o dom que Deus te deu. Porque na obra do Senhor, irmãos, Deus ele não conta com a nossa idade, ele conta com a nossa vocação. Ele conta com o teu vontade, o teu id, a tua obediência. Esteja diante do Senhor sempre de maneira clara, objetiva, porque você vai ouvir o Espírito Santo falar contigo nitidamente, tal qual ele chamou a Samuel, assim ele chama pelo teu nome hoje. E ele fala, eu quero falar contigo, eu tenho algo com você. Como Deus falou, a primeira vez chamou a Samuel, a segunda vez chamou a Samuel, e a terceira vez Samuel já tinha ouvido o que ele falou e ele respondeu, Senhor, fala que o teu servo ouve. Que nessa noite você possa dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve, que a tua serva ouve, porque Deus ele tem o melhor para nós. Então guarde, que se você hoje está, guarde essa palavra, que hoje você está guardado sendo maturado, porque um vinho novo é colocado, é deitado em um odre novo, para que essa fermentação que Deus está fazendo contigo, este sacudir, de trabalhar por ele, entrega a tua vida, a tua casa, a tua causa nas mãos do Senhor. Se é causa na justiça, se é uma causa familiar, se é uma causa impossível, se é uma causa de saúde, coloca diante do Senhor. Porque olha, entenda que Deus é aquele que não faz o que eu quero, ele faz aquilo que lhe apraz. E nós precisamos aprender a ouvir e atender e sermos filhos obedientes. Então eu queria agradecer pelo tempo que você passou aqui. E eu gostaria de pedir que você entregue o seu caminho ao Senhor. Que você deixe Deus trabalhar no teu coração. Que você permita que o Espírito Santo trabalhe nas partes mais difíceis da tua vida. Porque se você permitir, ele trabalhará. Se você não deixar, ele nada poderá fazer. Então, irmãos, todos esses estudos que Deus tem colocado no meu coração, eu sei que nós temos falado de coisas difíceis, palavras que são palavras que não são muito faladas. É difícil mesmo. É difícil. Mas eu quero dizer para você que seja o que for, coloque diante do Senhor. Porque Deus é aquele que move. Ele ultrapassa as barreiras. Ele não tem o tempo que nós temos. Ele é eterno. Existem algumas situações que Deus tem falado que aquilo que ele não se cumprir numa geração, ele cumprirá na outra geração. Mas existem coisas que Deus quer fazer na tua vida, porque é para você. Então não abra mão. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Coloque o teu querer. Se coloque de maneira que você permita Deus trabalhar. Para que ele tenha liberdade de agir. Para que às vezes nós podemos ser até empecilhos. Quando Deus quer trabalhar, a gente logo fala, não, Deus, não. Eu ouvi um pastor falando que quando Jesus ele foi para a cruz, ele passou por todo aquele processo porque ele sabia que o papel dele era de filho. E ele foi um filho obediente. Alguns de nós pegamos os nossos filhos agora, às vezes fazendo coisas erradas, e ao invés de corrigi-los, nós os presenteamos. Mas Deus ele não faria isso não. Ele nos ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos, da mesma maneira que nós fomos ensinados. A minha mãe nunca deixou de me repreender. E ela me repreendia severamente. Tínhamos sempre conversas muito duras, né? E às vezes assim a gente tinha aqueles embates, as faíscas saíam, porque muitas coisas eu não concordava, mas eu glorifico a Deus por cada ensinamento que ela me deu.
Porque por mais que na época eu não compreendesse, porque a gente não compreende mesmo. Mãe é mãe e filho é filho. Mas eu creio que você deve continuar sem cessar a ensinar, porque Deus, Ele vai fazer com que o amanhã, quando se levantar, aquilo que você falou, ensinou e insistiu, como sendo o que é correto, à luz da palavra, venha à tona e amanhã os seus filhos vão poder falar assim para os filhos deles. A minha mãe me ensinou. E eu mudei porque eu vi que eu estava errado. Se nós formos pais frouxos, irmãos, no dia da angústia nossos filhos vão padecer muito. Nós precisamos ser pais severos. Eu não estou dizendo para você ser mal nem maligno, mas eu quero que você fale com o seu filho a verdade. Não deixe passar, porque amanhã, irmão, certamente nós choraremos se nós fizermos isso. Então, pai, que você possa ser abençoado, que mãe, que você tenha estratégia de Deus para poder se aproximar, se há uma dificuldade de aproximação com o seu filho, mas que você possa receber do Senhor direção e bênção. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos. Estou feliz, Luciana Nakayama, glória a Deus. Eu recebi uma Luciana Souza, achei que era você da outra vez, mas não era Nakayama, mas hoje a Nakayama está aqui. Glória a Deus, Luciana, seja bem-vinda. Leve um abraço nosso a seu esposo também. Fabiana Marques. Deixa eu ver aqui quem é que veio. Deixa eu passar. Verônica, que agora Jojo estava aí também. Jojo, glória a Deus. Adriana de Adricelo, Roseli também, glória ao Senhor. Aqui, deixa eu ver. Heloísa, glória ao Senhor. Adriana, beijo. Minha irmã, Alessandra também, glória a Deus. Verinha tá sempre aí. Cláudia, glória a Deus. Também queria pedir uma oração, irmãos, que a Brenda, que fica com a gente na oração da madrugada, foi ganhar neném. Mais um bebê nascendo aí. Da outra vez a gente também estava fazendo o Só para Mulheres e nasceu uma criança. O Só para Mulher está nascendo criança, glória a Deus. E hoje, novamente, a gente tem uma mãezinha que está internada, eu ainda não tenho notícia dela. E eu gostaria que vocês orassem por ela para que vá tudo bem com ela, com a criança. Ela também tem uma menina, então não deixe de orar pelas irmãs, pelas mulheres, pelos homens, por todos aqueles que têm pedido oração, muitas pessoas. Então vamos lá, Estela, Francisca, sejam bem-vindas. Apóstolo João Alves, Bruna, Daniel também está aí. Daniel Ramos, seja abençoado. Volta Redonda, Sandrinha, glória a Deus, Flávia Claveri. Mariana, já falei? Falei, né? Então, irmãos, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Que semana que vem a gente está aí de novo, só para mulheres. Mas a gente vai tentar ver como é que ficou, se ficou melhor no Facebook, né? Do que no Zoom. Acho que o Zoom ficou mais limitado, agora muitas pessoas puderam entrar. E se você também quer falar com a gente, tem alguma coisa para falar, tem um testemunho para mandar, joga pra gente no WhatsApp para você ter uma oportunidade. A gente teve alguns testemunhos das outras vezes, que você possa ser abençoado, tá bom? Agradeço a participação de todos e vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar. Nós, Senhor, Senhor, pela tua presença. Queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, te louvando e bendizendo teu nome. Senhor, que tu venha entrar nas nossas casas, nos nossos lares, nesse período, Senhor, que tu tens trabalhado, Senhor, no íntimo da nossa vida, no nosso coração, Senhor. Às vezes nós não te damos vazão porque nós não queremos nem ver algumas situações que nós temos vivenciado, Senhor, e que para nós é tão difícil. Espírito Santo de Deus, vem tratar no nosso coração. Pedimos que a tua presença não se aparte de nós. Senhor, entra com poder sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos, Senhor, sobre as esposas, Senhor. Deus, toma os teus servos nas tuas mãos, as tuas servas, Senhor. Senhor, começa a se mover, Senhor, no meio, Senhor, dessa situação que nós estamos vivendo. Senhor, tu és aquele que tem falado verdadeiramente, Senhor, no nosso interior. Senhor, começa a mudar, Senhor. Mudar, Senhor, a nossa situação. Queremos, ó Deus, colocar todas as coisas no altar. Queremos colocar o nosso eu no teu altar, o nosso ministério no teu altar. Senhor, em nome de Jesus, começa a derramar do óleo da tua unção, da tua poder, Senhor, da tua presença. Vem restaurar, Senhor, o nosso altar. Senhor, em nome de Jesus, que tu venhas entrar, Senhor, com poder, com força. A tua palavra diz que o reino dos céus, ele ganha força. Espírito Santo, existem mulheres que precisam, Senhor,
completamente restauradas por Ti. Existem homens, ó Deus, que precisam novamente sentir a mesma unção, a Tua autoridade. Senhor, começa a se mover em nome de Jesus. Começa a se mover, Espírito Santo. Nós viemos Te clamar nessa noite, pela Tua presença se move, Senhor, no nosso meio. Senhor, derrama sim do Teu vinho novo sobre nós. Senhor, queremos ser, Senhor, colocados em vinhos novos, Senhor, em odres novos. Não queremos, Senhor, maturar em vinhos, em odres velhos. Queremos ser um vinho, Senhor, selecionado por Ti. Queremos, Senhor, ter a Tua Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, sair dessa situação, Senhor, em que nos encontramos nesse período de diferente, Senhor, mais maduros realmente, Senhor, que Tu possa, Senhor, achar graça em nossa vida, Deus, para que nós possamos, ó Deus, ser usados por Ti com ousadia, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo vai visitando cada lar aqui representado, Senhor, visita cada casa, cada pessoa, cada membro da família. Se alguém, Senhor, está doente, que Tu possas tocar, vai ali, toca, Espírito Santo de Deus. Derrama da Tua presença, a Tua presença que é doce e agradável, Espírito Santo. Traz tudo novo. Em nome de Jesus, queremos viver um tempo diferente na Tua presença. Aleluia, vem sarar as feridas, Senhor, em nome de Jesus. Sara todas as feridas, Senhor. Vai na divisão da alma e do Espírito, Senhor. Move, Espírito Santo de Deus. Porque nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti, Senhor. Queremos ser tocados. Queremos ser tocados pela Tua presença, Senhor. Espírito Santo, nós estamos diante de Ti nessa noite. Oh Deus, pedindo que Tu venhas, Senhor, mover, Senhor, o sobrenatural sobre nós, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Entra com o Teu poder sobre nós, sobre a nossa casa, com a Tua unção poderosa sobre nós, para a honra e glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos pelo Teu mover. Santo Espírito de Deus, continua se movendo pela noite. Toca, Senhor, dá-nos sonhos e a Tua presença. Move-se, Senhor, vem restaurar-nos, para que o Teu nome seja glorificado, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Nós queremos Te glorificar, nós queremos agradecer ao Senhor. Nós queremos Te pedir, semana que vem a gente está aqui novamente. Se você quiser compartilhar conosco mais um pouquinho da palavra, nós seremos assim gratos pela Tua presença. Queremos dizer muito obrigado e dizer, leva o nosso abraço à Tua igreja, aqueles que estão conosco, e que você possa trazer. Se você quiser conversar com a gente depois, só toca ali do ladinho, tem o particular, você toca no zap que a gente pode conversar e te atender se você assim quiser. Se você quiser contar um testemunho, a gente também vai querer ouvir. E se você quiser contar um caos, a gente também quer escutar. E muito obrigada pela Tua presença. Leva um abraço da gente para você e a bênção do Senhor, que você possa partilhar mais e mais, tá? Beijo enorme. Semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra, tá? Fica na paz.